Título 2º. Do processo e julgamento. Capítulo 1º. Da denúncia. Artigo 41. É permitido a todo cidadão denunciar perante o Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, pelos crimes de responsabilidade que cometerem. Artigos a 39 e 40. Artigo 41-A. Respeitada a prerrogativa de foro que assiste às autoridades a que se referem o parágrafo único do artigo 39-A, e o inciso 2 do parágrafo único do artigo 40-A, as ações penais contra elas ajuizadas pela prática dos crimes de responsabilidade previstos no artigo 10 desta lei serão processadas e julgadas de acordo com o rito instituído pela Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990, permitido, a todo cidadão, o oferecimento da denúncia. Artigo 42. A denúncia só poderá ser recebida se o denunciado não tiver, por qualquer motivo, deixado definitivamente o cargo. Artigo 43. A denúncia, assinada pelo denunciante com a firma reconhecida, deve ser acompanhada dos documentos que a comprovem ou da declaração de impossibilidade de apresentá-los, com a indicação do local onde possam ser encontrados. Nos crimes de que haja prova testemunhal, a denúncia deverá conter o rol das testemunhas, em número de 5, no mínimo. Artigo 44. Recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial, eleita para opinar sobre a mesma. Artigo 45. A comissão a que alude o artigo anterior, reunir-se-á, dentro de 48 horas e, depois de eleger o seu presidente e relator, emitirá parecer no prazo de 10 dias sobre se a denúncia deve ser, ou não, julgada e objeto de deliberação. Dentro desse período poderá a comissão proceder às diligências que julgar necessárias. Artigo 46. O parecer da comissão, com a denúncia e os documentos que a instruírem, será lido no expediente de sessão do Senado, publicado no Diário do Congresso Nacional e em avulsos, que deverão ser distribuídos entre os senadores, e dado para a ordem do dia da sessão seguinte. Artigo 47. O parecer será submetido a uma só discussão, e a votação nominal considerando-se aprovado se reunir a maioria simples de votos. Artigo 48. Se o Senado resolver que a denúncia não deve constituir objeto de deliberação, serão os papéis arquivados. Artigo 49. Se a denúncia for considerada objeto de deliberação, a mesa remeterá cópia de tudo ao denunciado, para responder à acusação no prazo de 10 dias. Artigo 50. Se o denunciado estiver fora do Distrito Federal, a cópia lhe será entregue pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado em que se achar. Caso se ache fora do país ou em lugar incerto e não sabido, o que será verificado pelo primeiro secretário do Senado, a intimação far-se-á, por edital, publicado no Diário do Congresso Nacional, com antecedência de 60 dias, aos quais se acrescerá, em comparecendo o denunciado, o prazo do artigo 49. Artigo 51. Fim do prazo para a resposta do denunciado, seja esta recebida, ou não, a comissão dará parecer, dentro de 10 dias, sobre a procedência ou improcedência da acusação. Artigo 52. Perante a comissão, o denunciante e o denunciado poderão comparecer pessoalmente ou por procurador, assistir a todos os atos e diligências por ela praticados, inquirir, reinquirir, contestar testemunhas e requerer a sua careação. Para esse efeito, a comissão dará aos interessados conhecimento das suas reuniões e das diligências a que deva proceder, com a indicação de lugar, dia e hora. Artigo 53. Findas as diligências, a comissão emitirá sobre o seu parecer, que será publicado e distribuído, com todas as peças que o instruírem e dado para a ordem do dia 48 horas, no mínimo, depois da distribuição. Artigo 54. Esse parecer terá uma só discussão e considerar-se-á, aprovado se, em votação nominal, reunir a maioria simples dos votos.
Artigo 55. Se o Senado entender que não procede a acusação, serão os papéis arquivados. Caso decida ao contrário, a mesa dará imediato conhecimento dessa decisão ao Supremo Tribunal Federal, ao Presidente da República, ao denunciante e ao denunciado. Artigo 56. Se o denunciado não estiver no Distrito Federal, a decisão ser-lhe-á comunicada à requisição da mesa, pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado onde se achar. Se estiver fora do país ou em lugar incerto e não sabido, o que será verificado pelo primeiro secretário do Senado, far-se-á a intimação mediante edital pela Diário do Congresso Nacional, com antecedência de 60 dias. Artigo 57. A decisão produzirá desde a data da sua intimação os seguintes efeitos, contra o denunciado. Alínea A. Ficar suspenso do exercício das suas funções até sentença final. Alínea B. Ficar sujeito à acusação criminal. Alínea C. Perder, até sentença final, 1/3 dos vencimentos, que lhe será pago no caso de absolvição.